Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e todas as noites de segunda-feira, nós estamos aqui firmes e fortes, estudando o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E hoje, meus amigos, é a última segunda-feira do mês de outubro. Nossa, olha aí, nosso ano de 2024 já está batendo a porta, né? Um ano que a gente tem que agradecer a Deus de muito aprendizado, né? Mas sem muitas delongas, todas as nossas reuniões nós iniciamos com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. E a nossa amiga Solange que realiza para nós, né? Solange, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos, obrigada, Tânia. Boa noite, querida. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que a semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 74, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Obrigada, Solange. Por isso. E agora, meus amigos, vamos convidar hoje o nosso amigo, nosso companheiro de doutrina, o senhor Oswaldo, seu Oswaldo? Seja bem-vindo, seu Oswaldo. Ele vai fazer a oração inicial para nós. Agora, né? Pode fazer, seu Oswaldo. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo por mais essa oportunidade de estar aqui reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoe, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai de todo mal, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja, seu Oswaldo. Muito obrigada pela participação do senhor. De nada. E hoje, meus amigos, os nossos amigos que estão aqui nas telinhas, os que nos assistirão posteriormente, como eu disse, já estamos findando o mês de outubro.
e com ele o mês de Kardec, né? Que esse mês é todo destinado aos conhecimentos assim mais aprofundados de Kardec, né? Da sua vida, da sua obra. E a nossa amiga Odília, né? Que está aqui já conosco, ela vai terminar para nós um dos últimos fragmentos, né? Que nós retiramos lá da Revista Espírita, que eu indico a leitura para todos. Odília, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Obrigada aí pelo convite mais uma vez. Obrigada e boa noite a todos. Vamos mais uma parte do discurso, que é longo e necessário. Vou aumentar aqui, né? Uhum. Tá bom? Agora sim. Senhores e caros irmãos espíritas, o Espiritismo, ao demonstrar, não por hipótese, mas por fatos, a existência do mundo invisível, guarda, muda completamente o curso das ideias, dá ao homem a força moral, a coragem e a resignação, porque não mais trabalha apenas pelo presente, mas pelo futuro, sabe que se não gozar hoje, gozará amanhã, demonstrando a ação do elemento espiritual sobre o mundo material, amplia o domínio da ciência e, por isso mesmo, abre a nova via ao progresso material. Então terá o homem uma base sólida para o estabelecimento da ordem moral na Terra. Compreenderá melhor a solidariedade que existe entre os seres deste mundo, já que esta solidariedade se perpetua indefinitivamente. A fraternidade deixa de ser palavra vã. Ela mata o egoísmo em vez de por ele ser morta. E muito naturalmente, o homem imbuído dessas ideias, a elas conformará suas leis e suas instituições sociais. O Espiritismo conduz inevitavelmente a esta reforma. Assim, pela força das coisas, realizar-se-á a revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a face do... Isto é, então somente pelo conhecimento de nova lei da natureza que dá outro curso às ideias, uma finalidade a esta vida, um objetivo às aspirações do futuro, fazendo encarar as coisas de outro ponto de vista. Allan Kardec, Revista Espírita, novembro de 1864. Isso mesmo. Obrigada, Odília, pela sua participação. E vamos lá, né, meus amigos? Para compartilhar. Aí. E hoje, meus amigos, o estudo está pela minha mão, né? Minha autoria nada, né? Nós estamos aqui tentando compreender, né, os ensinos do nosso Mestre Jesus, do nosso querido Allan Kardec. E hoje o nosso tema é a parábola da torre e Allan Kardec. Então, nós vamos ver um pouquinho da parábola da torre. A parábola da torre, vocês vão encontrá-la como também a parábola inacabada. Ela é de Lucas, que nós vimos mais, foi as parábolas de Mateus, né? E da minha parte, hoje é a minha última apresentação das parábolas, né? E eu escolhi essa parábola. Essa parábola ela é muito profunda. Então, vamos tentar entender um pouquinho. Ela é pequena, mas profunda. Como eu disse, ela é de Lucas. Lucas é o terceiro evangelista. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, como nós já vimos em estudos posteriores. Segundo os escritos que temos, ele seria médico, portador de uma cultura imensa, né? E ele, por possuir essa cultura, porque naquela época as pessoas quase nem sabiam ler e escrever, na época de Jesus, né, o conhecimento era passado mais oralmente.
E Lucas, ele fez o tratado mais próximo da biografia de Jesus. Então, Lucas, ele aportou no movimento cristão, quando naquela época os discípulos de Jesus, né, que seguiam, eram aquelas pessoas que seguiam Jesus, eram chamados homens do caminho. E Lucas veio e teve a ideia de chamá-los com o título de cristãos. Então, o termo cristãos passou a ser a partir de Lucas, né? Ele também escreveria uma outra obra intitulada Atos dos Apóstolos, né? E, como eu disse, nós vamos ver, então, essa parábola de Lucas. Essa parábola eu peguei no Novo Testamento do Haroldo. Essa parábola está no capítulo 14, né? A partir do versículo 26, que nós vamos estar vendo, né? E essa parábola, lá no Novo Testamento, ela está no item Condições para seguir Jesus, antes da parábola do grande banquete. Antes, deixa eu consultar aqui, deu bobeira. Não pode passar coisa errada, não, né? A gente se errou, vamos corrigir aqui. Veio aqui na mente agora. Então, Lucas, capítulo 24. Nós temos aqui 23, 24. Os itens 26. Tá certo. Mas vamos lá, então. Deixa eu pôr aqui para compartilhar com vocês. Cadê? Tá. Parábola Torre e Kardec. Então, tá lá. Se alguém tem e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não ter meu discípulo. E qualquer que não levar a sua, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, essa parte aqui, nós vamos chamar de um preâmbulo antes de iniciar a parábola da torre. Então, nessa parábola, nós temos questões, assim, importantíssimas para a gente estar refletindo um pouquinho, né? Então, nós temos a questão do discípulo, nós temos a questão da cruz, né? Então, vamos tentar agora analisar um pouquinho o que seria isso. Porque nós vemos nessa parte desse versículo um termo que é bom a gente ir acostumando com ele, um termo que a gente precisa ter em nossa vida, que é uma renúncia consciencial. Quando a gente fala em renúncia, ela nos leva a uma rejeição de algo que se gosta, né? Ou uma recusa, né? Então, renúncia seria isso. Vou renunciar a isso, vou deixar, não vou fazer mais isso. Agora, consciencial pertence à consciência, né? É a percepção dos fenômenos próprios da existência da energia consciencial. Então,
Dentro da renúncia consciencial, meus amigos, nós temos a questão do apego, do desprezo e do despreendimento. Então, vamos analisar um por um. Apego é um sentimento de afeição, de simpatia por alguém ou por alguma coisa, né? É aquilo, principalmente, né? Tem pessoas que são apegadas ao dinheiro. Então, tem um apego, não larga aquilo, ou uma roupa, um objeto qualquer, né? É uma dedicação, assim, extremamente exagerada a tudo, né? Que tem ali esse sentimento. E Joana de Anjos, no livro Plenitude, ela nos diz que o apego nos leva à sensação de ansiedade, insegurança, medo, que são geradores de sofrimento. Aí, se a gente parar para refletir, nós vamos ver o quanto, nesses dias de hoje, né, nós estamos aí com ansiedade, inseguro do que vai ser, medo, né, de tudo. Então, isso deve ter, nós estamos muito apegados a alguma coisa que não está nos fazendo bem. Depois, indo para o desprezo sempre vem na nossa mente, deixar de lado, não dá bola, né? O desprezo, ele é uma falta de preço ou consideração a algo ou alguém. E ele tem esse sentimento de superioridade em relação a algo ou alguém também. Então, o desprezo é isso. Deixa ele, deixa, não dá bola, né? Então, você está desprezando aquilo. Agora, muitas vezes, esse último termo, que é o desprendimento, tem hora que a gente confunde com desprezo, mas não é. O desprezo é o efeito de desprender-se, é um comportamento ou a característica de uma pessoa abnegada. Então, ela mostra na jovialidade, na alegria de viver e na felicidade de ser útil. Então, será que nós temos o desprendimento, meus irmãos? É uma questão que nós precisamos ver, né? Pensar bem, né? E é a qualidade da pessoa que tem interesse por dinheiro, altruísmo ou desapego. Então, ela é desapegada de tudo. Então, olha só o que é essa consciência, essa renúncia consciencial nos faz estar refletindo, né? Então, porque muitas vezes a gente fala, estou renunciando, tal, mas será que estamos mesmo? Será que estamos deixando a coisa ir? Mas não é essa coisa doentia, né? Que muitas vezes no nosso comportamento a gente fala que está deixando as coisas, mas tem lá um ressentimento, tem um apego ali que ainda machuca muito, né? Nós temos que ter o desprendimento de uma forma que, assim, vai nos levar à renúncia consciencial, que é uma decisão responsável em favor da nossa evolução espiritual. Isso não significa abandonar. Nós não temos que abandonar. Nós temos que ser decisivo diante de uma decisão desafiadora. Nós temos aí na história do cristianismo vários amigos, né? Vários irmãos, os discípulos mesmo, eles tomaram a decisão, né? Desafiadora, seguir Cristo. Nem isso nós aprendemos até o ano de 2024, né? Porque ser discípulo de Jesus, discípulo fiel de Jesus, é ainda
difícil, né? Nós hoje não seríamos os discípulos, seríamos o apóstolo, né? Os apóstolos após Jesus, né? Porque é continuar o seu trabalho, sem titubear, sem medo, sem nada. Apesar das dificuldades, continuar trabalhando, continuar lutando, né? É continuar o dever com o desprendimento, como nós já dissemos acima, né? E lá na parábola, né, dizia também da questão da cruz. Quando aí na parábola, analisando dentro de uma renúncia consciencial, que nós temos o termo cruz, é simbólico, meus irmãos, que muitas vezes a cruz nos leva, né, a um Cristo crucificado. Para nós, na doutrina espírita, nós temos o Cristo vivo, né, que está aí nos ajudando, o Cristo em espírito, não ele pregado na cruz, né? Então, a cruz, como eu disse, é simbólico. O que ela significa para nós? Primeiro, é o propósito existencial. Qual é o nosso propósito existencial? É desenvolver as nossas virtudes cumprindo as leis divinas. Então, esse é o propósito existencial. Agora, o segundo termo, né? Seria o programa existencial. Aí eu até coloquei assim, né? Programa existencial, né? Que é a ação, é fazer. O que é que nós viemos fazer aqui neste mundo? No caso do programa existencial, vamos pensar no nosso planejamento reencarnatório. Todos nós, quando estávamos lá no plano espiritual, os nossos espíritos amigos, mais elevados do que nós, né, nos ajudaram a realizar o nosso planejamento reencarnatório, porque tudo precisa de um planejamento. Já pensou se a gente viesse aqui para a Terra, sem nenhum plano, sem saber como que a gente vai ser, né, as estruturas, as nossas moléculas, o que nós vamos passar, se vamos nascer numa família rica, numa família com bastante dificuldades financeiras, o que é? Então, o que é que a gente está precisando? Então, no programa existencial vai constar disso tudo. Então, aí dentro da parábola, nós vemos tudo isso. Só nessa parte que é a introdução da parábola, né, que a gente vê o tanto de coisa que nós temos que estar analisando, né? Então, porque nós temos que aprender, nós estamos aqui no mundo encarnado, nós temos que seguir para frente, traçar o objetivo e ir caminhando, né? Então, nós temos que aprender a renunciar às questões mundanas, né? Eu falo que a maturidade nos traz isso. Quando a gente é bem mais jovens, principalmente nós mulheres, né? A gente tinha aquela vaidade de estar comprando roupa, de estar isso, sapato e tal. Aí depois, quando o tempo, né, a gente vai amadurecendo, isso já não tem valor, né? A gente passa até anos, se deixar, sem comprar uma roupa. Então, isso já é uma renúncia que a gente vai fazendo, né? E graças a Deus, uma renúncia espontânea, que não traz sofrimento. Porque muitas vezes eu estou assim, eu penso, né? Você sai, olha uma vitrine, você acha bonito. Mas você não tem aquela compulsão, aquela necessidade, né, de estar ali comprando. Então, porque nós temos que estar no mundo, viver no mundo, mas não como todos. Não precisamos dessas vivências, né, que traz tantos sofrimentos a muitas pessoas.
Eu conheço pessoas assim, consumistas, que sofrem porque não pode comprar isso, aquilo, né? Então tem que estar sempre comprando. Então vamos aprender. Nós precisamos voltar, né? Voltarmos para a dimensão espiritual, realizar conquistas espirituais, pois nós somos espíritos em experiência no mundo material, e não ao contrário, né? Temos que praticar a renúncia responsável. Tudo que formos fazer, vamos realizar com responsabilidade. É uma palavra grande e que pesa muito, né, meus amigos? Mas a gente consegue, né? Agora, nós vamos passar para o núcleo central da parábola, que está no versículo 14, está no capítulo 14, versículo 28. Então, nessa parte, nós temos aí que diz: pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro, sentado, as despesas, sem ter os meios para concluir? Para não suceder que, colocando o alicerce e não podendo terminar, todos que observam comecem a ridicularizá-lo, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Então, aqui nós temos umas palavrinhas que a gente tem que tentar entender primeiro, né? Nós temos a palavra podendo, que é importante, terminar, ridicularizá-lo. Então, vamos ver um pouquinho o que é esse podendo. O podendo é verbo, é uma ação, indica uma continuidade, né, da ação. Podendo, ele traz para nós o sentido de ser forte, capaz, poderoso, servir, né? Servir da questão de utilidade. Terminar. Terminar é completar algo. Concluir, levar à perfeição. E aqui é um termo que a gente vê assim, bem pesado, que hoje em dia as pessoas utilizam muito, né? A questão de ridicularizar. Nós estamos vivendo uma fase que um quer ridicularizar o outro, né? Então, o que é esse ridicularizar? É zombar, é tratar com escárnio. O que é o escárnio? O escárnio é traduzido, né, caracterizado pela agressividade, ainda que simbólico, meus amigos. Ele leva a essa agressividade. O seu objetivo é provocar uma afronta ao receptor, a quem está recebendo, né? Fazendo sentir ridículo, ou em uma posição negativa no plano espiritual. Então, a gente vê essa questão. Agora, nós temos aí também a palavra pôde, com acento, né? É a forma do verbo, né? O verbo poder, né? No pretérito perfeito do indicativo. Não vamos traduzir isso, porque nós não estamos aqui na aula de português, mas só para a gente tentar entender. O pôde, nesse caso, ela é utilizada para indicar uma ação que teve início e fim no tempo passado. Então, de uma coisa que já passou. Então, não pôde terminar, concluir a torre. Então, vamos entender um pouquinho a questão edificar a torre, de construir a
torre. Então, o que é essa edificação da torre? Passando aqui na questão que nós estamos vendo, que é a questão da renúncia consciencial. Então, é a construção de valores dentro de nós. Essa construção de valores diante da renúncia consciencial vai nos levar a sermos os discípulos, ou melhor dizendo, os apóstolos de Jesus. E nisso nós vamos edificando dentro de nós o reino de Deus. E Joana de Anjos, essa amada benfeitora, no livro Amor Imbatível Amor, olha o que ela nos diz sobre o reino de Deus. O reino de Deus encontra-se na consciência tranquila que resulta do dever retamente cumprido, compromissos bem conduzidos, dos objetivos delineados a ser. Graças à diretriz, aqui os recursos face com naturalidade, com acréscimo que é a consciência básica. Essa busca de significado de objetivo, o sentido, não pode ser resultado de uma fé ancestral, uma fé passada, isto é, de uma crença destituída de fatos que se dilui antes das dificuldades, principalmente os conflitos internos, mas da luz da razão que se transforma em vontade de conseguir uma vida mais expressiva, mais rica de conteúdo, de aspirações profundas e autênticas. Olha que lindo. Então, nós vemos que esse reino de Deus, ele vai nos deixar ali, vamos dizer, quase perto, né, de um êxtase, né, de uma consciência tranquila, de realizar tudo que tem que ser realizado, né, meus amigos? Olha só que beleza. Que nós possamos ter esse reino de Deus dentro de nós. E muitas vezes a gente fica procurando o reino de Deus exteriormente. E o que os bons amigos espirituais nos dizem? Ele está dentro de nós. E quando realizamos a consciência, a renúncia consciencial, a gente consegue esse reino de Deus, né, dentro de nós. Então, nós temos que saber o que é e o que não é importante para nós. Temos que praticar as leis divinas, que é tudo que precisamos será acrescentado para nós em consequência e não em causa. É sermos mais conscientes, agirmos de acordo com a nossa consciência, utilizar para nossas vidas o ensinamento, não faça para o próximo o que não gostaria que fizesse para o outro, né? É ter a empatia pelo nosso próximo, pelo nosso irmão de caminhada. Agora, nós vamos ver que não conseguiu terminar a torre, né? Lá na parábola nos diz isso, né? E você não conseguindo terminar a torre, né? Aqui, a torre inacabada, ela é referente a as pessoas que não conseguem ter uma decisão consciencial, né? É a pessoa que tem o desejo de mudança, de participação, mas ela não consegue realizar. Vulgarmente ali falando, né, fica amassando barro, né? Tem dia que a gente está nessa situação. Você fica ali, tenta e não consegue. Então, é alguma coisa que a gente precisa ter essa decisão consciencial, né? O que é
para eu tomar uma renúncia consciencial, saber o caminho que devo seguir ou não, né? Desenvolver a atitude de fazer para todos o esforço para construir o reino de Deus, né? Então, nós vimos aí, então, torre inacabada, a decisão consciencial, desenvolver as virtudes e o desenvolvimento do reino de Deus dentro de nós. E agora, meus irmãos e amigos que estão aqui conosco, durante o mês inteirinho de outubro, né, principalmente aqui para nós, que a nossa reunião são todas as segundas-feiras, nosso objetivo, né, como já foi dito no início, foi falarmos de Kardec. Mas o nosso objetivo, quando nós estamos falando de Kardec, não é idolatrá-lo, né? Nem criar, entre aspas, um santo, que na doutrina espírita nós não cremos nesse termos, né? Então, é valorizar o trabalho, é mostrar esse trabalho hercúleo, né, que vem de Hércules, né, de força, que esse nosso irmão nos trouxe. Kardec, né, através desse trabalho, com uma fé extraordinária, e que até hoje, graças ao Pai, estamos aí colhendo as orientações e os esclarecimentos do consolo do Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Então, esse homem nos trouxe isso, nos trouxe o exemplo. Porque Kardec, durante toda a sua vida, não foi fácil. Ele fez muitas renúncias, né? Ele, entre aspas, né? Ele passou, não vou dizer sofrimento, não, passou por vários aprendizados até chegar, né? O Hippolyte Léon passou por vários aprendizados até chegar ao Kardec, que nós estudamos, que é o codificador da nossa doutrina, né? E o objetivo agora é fazermos um paralelo entre a torre, a parábola da torre, e Kardec, que foi, né, esse apóstolo venerável de Jesus. Kardec, ele passou durante 15 anos ali, ó, firme e forte, pesquisando, estudando e divulgando a doutrina espírita, né? Nós vimos até na leitura inicial que a nossa amiga Odília fez, desse discurso que está na revista Espírita de novembro de 1864, esse discurso foi pronunciado na Bélgica. Então, Kardec fez isso em 15 anos. Essa doutrina, esse Pentateuco que nós temos, a revista Espírita, que é uma revista assim que tem alguns de nós assim não tem nem o costume de folhear, né? Nos traz conhecimentos que nos ajuda a passar, a analisar e a realizar essa renúncia que nós viemos aí comentando, né? E só a título de exemplo disso que nós estamos falando, que Kardec viveu pesquisando e estudando antes de ter o aneurisma cerebral, né? Porque ele conheceu o Espiritismo com 50 anos e faleceu muito jovem, com 65 anos, né? Hoje em dia, ele estaria na flor da idade, vocês não concordam comigo? Então, nós temos aqui, lá em obras póstumas, na segunda parte,
Olha o que Kardec diz. Comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Como fizera até então, apliquei a essa nova ciência o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, procurava chegar às causas pelos efeitos, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, somente admitindo uma explicação como válida quando resolvia todas as dificuldades da questão. E nisso tudo, enquanto Kardec estava ali estudando, ele foi assim, difamado, ele sofreu perseguições, mas continuou firme. Ele não deixou, meus amigos. E outra parte que encontramos também em obras póstumas. Em grande parte, o meu trabalho estava concluído e tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do Sr. Rostand. Ao fim de algumas sessões, os espíritos disseram que preferiam revê-lo com detalhes e marcaram para tal efeito certos dias, nos quais eu trabalharia em particular com a senhorita Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma e também de evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Então, a gente vê aqui a humildade dele, porque se ele tivesse uma arrogância, ele ia passar, né? Não, foi eu que fiz, tal. Os espíritos, ele estava estudando as comunicações espirituais, então, quando ele estava já concluindo os trabalhos dele, né, os escritos, os livros, ele ia e passava ao crivo desses amigos espirituais. E a senhora Jafé é uma das médiuns que trabalhou com Kardec, né? Então, o lema de Kardec basicamente era esse: observar, comparar e julgar. Essa a regra que constantemente ele seguiu na vida dele, né? E nós temos aqui, quando falamos, né, eu comentei com vocês sobre as viagens de Kardec, nos anos de 1860, 1861, 1862, 64 e 1867, Kardec, aproveitando as férias da Sociedade Espírita de Paris, ele não tirava férias. Enquanto ele estava afastado ali, né, entre aspas, férias da Sociedade Espírita de Paris, ele ia para a capital francesa para visitar, no interesse do espiritismo, algumas cidades do interior da França e da Bélgica, né? Em muitos retiros de férias, entre aspas, ele ia produzindo os livros que ele nos deixou, né, através da sua organização, desse trabalho hercúleo, né, como nós dissemos no início. E assim, para a gente ir quase terminando, né, com Kardec, nós conhecemos um novo paradigma científico. Olha, através dos estudos e pesquisa dele, olha o paradigma que chegamos, que somos seres únicos
e imortais. O que morre de nós, né, o que deixamos aqui na Terra, é o nosso corpo material. Nosso espírito é eterno. Estamos em permanente processo de evolução destinado à felicidade. Então, passamos por momentos difíceis? Passamos. Mas o nosso destino é o quê? É a felicidade. É chegarmos aos mundos, né? Estamos aqui no mundo, né, de expiação e prova, batendo a porta do mundo de regeneração, mas nós vamos chegar nos mundos felizes. Precisamos ter essa esperança de dias melhores, né? Somos responsáveis pelo nosso passado e pelo nosso futuro. Então, nós temos que estar bem cientes disso. E com isso, Kardec também, ele estabeleceu os princípios básicos da doutrina espírita. Aqui nós temos 5, que são a existência de Deus, nessa força, né? Nessa energia que tem no movimento, né? Causa primária de todas as coisas, pluralidade dos mundos habitados, que nós não somos o único aqui no sistema solar e dirá além dos outros sistemas, né? A existência dos espíritos, que é a imortalidade da alma, e a comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, a eficácia da prece. E eu quero compartilhar com vocês, eu participo de um grupo de estudo em que nós estamos estudando o nosso irmão Carlos Sete Bastos, não sei se vocês o conhecem, mas eu vou apresentá-lo. Ele é um grande pesquisador contemporâneo que tem feito pesquisas e trazendo-nos descobertas primárias. O que são descobertas primárias? Através de livros, né? De cartas, de certidões de nascimento, de casamento, alguns dados, né? Comprovando fatos que foram romanceados na biografia de Kardec, até mesmo alguns fatos das vivências ali mediúnicas, né? Então, em seu livro intitulado, esse livrinho aqui, ó, Espiritismo sobre Investigação, avaliando a sua progressividade. Antes de falar sobre a questão do progresso, né? O Espiritismo é uma doutrina progressiva, sim, mas não no termo que é utilizado hoje em dia. Então, achar isso, né, e esmiuçando dentro da doutrina espírita, esse progresso, tá? Não é modificar nenhuma obra, como já ouvimos, já vimos também, algumas correntes dentro da doutrina espírita querer modificar a obra espírita. Então, isso não é certo. E o Carlos Sete, durante os seus estudos, ele nos trouxe, né? Por que não considerar como princípios básicos da doutrina espírita? Está no anexo, né? Bônus desse livro. A evolução continua. Não retrogradação, estágios de vida progressiva, responsabilidade individual e lei de causalidade. A moral, que é a regra de ouro, né? A moral dos espíritos superiores. Inexistência de penas eternas. Na doutrina espírita não existe penas eternas, né? A ação dos espíritos na natureza.
existência de algo semimaterial, os fluidos, inclusive os etéreos, fluidos espirituais, a existência do perispírito, a escala espiritual que Kardec nos trouxe, né? Que precisamos estudar muito bem essa escala, a inexistência de regiões circunscritas no mundo material. Então, aqui, meus amigos, seria assim, o trabalho do nosso Kardec sofrendo esse progresso, sendo ampliado através do que ele nos trouxe, né? Dentro do seu trabalho, que foi realizado seriamente, né? Com as irmãs Baldan, né? A senhora Jafé, entre outros, né? E, terminando assim o nosso estudo, eu vou deixar aqui para vocês, compartilhar, estou aqui de novo, a questão que Emmanuel nos trouxe, né, na psicografia do Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira, o mestre e o apóstolo. É uma mensagem linda, que muitos de vocês devem conhecer já, e que diz o seguinte: Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus, junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus, rente às obras sem fé. Jesus é combatido, desde a primeira hora do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitude. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade, impulsiona para frente a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensine que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso dos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. E que nós possamos, meus amigos, utilizarmos, né, a chave que a doutrina espírita nos traz para irmos sempre à frente,
abrindo as portas, nos consolando nos momentos difíceis, clareando as nossas mentes e sempre com Jesus à frente. Agradeço a vocês a paciência de ter me ouvido, né? E que nós possamos, assim, ir caminhando. Primeiramente, com Jesus. E depois, Kardec. Gratidão por vocês estarem comigo até agora. A nossa irmã Odília levantou a mão. Pois não, Odília? Bateu a mãozinha sem querer? Então, meus amigos, findamos aí o nosso mês de Kardec, né? E eu vejo assim, né? A vida da gente, a gente vai vivendo mais, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai vendo tanto, aí eu até emocionei, que a doutrina espírita nos ajuda a passar por vários momentos em nossa vida, né? E que nós possamos aí estarmos firmes e fortes, né? E vamos caminhando. E a semana que vem, vamos lá, né? Iniciando o mês de novembro, penúltimo mês do ano já, nós teremos aqui a nossa amiga Odília. Ó, Odília, estou te convidando. No próximo ano você já vai começar a fazer estudo para nós. A nossa amiga, a Valdete, que irá fazer para nós o estudo das epístolas. Não é uma só, porque tem Paulo de Pedro, né? Então, ela vai trazer aí um estudo, finalizando aquele estudo que ela veio fazendo, né? Com as epístolas. Aí fica o nosso convite para estarem aqui conosco, né? E agora, né, seu Adalto, vamos finalizar a nossa reunião, agradecendo muito, né? Vamos serenando, agradecendo a espiritualidade amiga, a esses amigos que vêm adentrando, né, que estão conosco, que possamos sempre deixarmos a porta aberta para que os amigos de paz, de luz e amor possam vamos ter também a espiritualidade amiga, possa fluidificar a nossa água, possa também usar o passe magnético, né, que tantos amigos necessitam para o fortalecimento do nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. Pois sabemos que quando entramos em sintonia com esses bons amigos, as nossas preces, as nossas rogativas são atendidas. Que essa energia de paz, de luz, de amor, possa também chegar aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios. Aquele, Senhor, que ainda não conhece o seu amor. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Seu Adalto? Abre o som, seu Adalto. Desculpa. Aí. Pai nosso que estais no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos, antes de merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripúdiam sobre nossas dores, espeziam nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai nosso seja
dadivoso para com todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, onde esses cérebros conturbados, que vá aos hospitais, onde choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que neste momento transponham o pórtico da vida terrena para a espiritual. Tenham um guia e vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanares e erga essas pobres infelizes que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grito. Que ele, fim do dia, possa voltar ao seio da sua família. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até a hora não tiveram uma côdea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Que assim seja, seu Adalto. Obrigada, meus amigos. Até a semana que vem. Um beijo no coração de todos e até lá. Fiquem com Jesus. Gratidão.